Meu nome é Sara, tenho 42 anos, e no dia 23 de junho de 2024, perdi a vida nas águas de uma enchente que devastou meu lar. Sempre vivi no Texas. Sou mãe de 2 filhos incríveis, Emma, que acabou de completar 15 anos, e Lucas, de 11 anos. Trabalho como enfermeira no hospital municipal da cidade. Meu marido, Michael, é engenheiro civil e atua no departamento de obras públicas. Levávamos uma vida comum, dessas cheias de rotinas. Futebol com as crianças nos fins de semana, cultos aos domingos, debates sobre as próximas férias e aquela eterna luta com as contas do mês. Não tínhamos luxo, mas tínhamos o suficiente, e mais importante, tínhamos uns aos outros. Eu nunca pensei que algo tão fora do normal pudesse acontecer comigo. Era apenas uma mulher comum, vivendo pacificamente numa cidade que poucos conhecem. A chuva começou numa segunda-feira, e simplesmente não deu trégua. Era como se o céu tivesse se rompido. O noticiário chamava aquilo de a maior enchente em um século, mas para nós parecia o fim do mundo. O riacho tranquilo atrás do nosso bairro, onde eu e meus filhos pescávamos nas tardes de verão, virou um rio selvagem. Na manhã de quinta-feira, o alerta de evacuação veio pelo rádio. Começamos a juntar o que dava: documentos, fotos de família, o ursinho do Lucas, que ele não dorme sem. A água já cobria nossos tornozelos e subia rápido. Gelada, turva, cheirando a lama e medo. Michael tentava dar partida no carro, mas tudo alagava num ritmo assustador. Sara, precisamos sair agora, ele gritou. Emma segurava Lucas no colo, os dois chorando. Eu tentava colocar nossa cachorrinha, Bella, na caixa de transporte. Foi quando a janela da sala estourou com uma onda escura e violenta. A força da água me derrubou com brutalidade, um impacto que tirou o ar dos meus pulmões. Tudo virou caos: água, destroços, galhos, móveis. Eu não sabia onde era o chão, onde era o céu. Lutei, tentei subir, mas era como se algo me puxasse para baixo. Só conseguia pensar nos meus filhos. Via o rosto da Emma, os olhos castanhos cheios de lágrimas. Ouvia Lucas me chamando: mamãe. Foi quando pedi a Deus, em silêncio: por favor, só cuida deles. Salva meus filhos. Depois disso, veio a escuridão. De repente o barulho sumiu. A dor nos pulmões passou. O medo desapareceu. Senti como se fosse erguida suavemente, como uma folha levada pelo vento. Quando abri os olhos, ou tive a impressão de abrir, não estava mais na água. Flutuava acima da nossa casa, sem peso, vendo tudo lá de cima. O telhado mal era visível, cercado por lama e destroços. Vi Michael no teto do carro, segurando Emma e Lucas com toda a força. Ele gritava meu nome, sua voz cheia de desespero. As crianças choravam. Foi de partir o coração. Mas eu não sentia dor. Apenas uma paz estranha, profunda. Tentei gritar, avisar que estava bem, mas não tinha voz, nem corpo. Era só uma consciência pairando. Ao meu redor, uma névoa suave cobria tudo. Não era assustadora, era tranquila. Vi outras luzes subindo da cidade, almas. Eu sabia. Pessoas que, como eu, não conseguiram sair a tempo. Então entendi, era isso. Eu havia morrido. E curiosamente, não senti medo. Apenas uma aceitação serena. A névoa se abriu aos poucos, como uma cortina sendo afastada. E no horizonte surgiu uma luz. Não era uma luz comum, era viva, feita de algo que parecia amor, aquele amor puro. Aquela luz me atraía com uma força irresistível. Conforme me aproximava, ela tomou forma. Era a figura de um homem, alto, vestido com uma túnica simples de tom marfim, que brilhava com a própria luz. Tinha cabelo escuro até os ombros, pele morena como quem vive ao sol. Mas o que mais me marcou foram seus olhos. Eles não tinham apenas cor, tinham tudo. Quando ele olhou para mim, senti minha vida inteira passar dentro de mim. Não como imagens, mas como sentimentos. Ele viu tudo. Todas as falhas, todas as pequenas gentilezas, todas as dores, e mesmo assim, não havia julgamento. Apenas um amor imenso, que me atravessava e me curava. Chorei, mesmo sem lágrimas. Era como ser vista de verdade pela primeira vez. E eu soube quem ele era, nem precisei perguntar. Era Jesus. Sua voz não veio pelo ar, mas me preencheu por dentro. Era calor, ternura, verdade. Ele disse meu nome, Sara Marie, e soou como música. Bem-vinda. A paz esteja contigo. Eu não conseguia responder.
Apenas me deixei envolver por sua presença. Todas as preocupações da vida, o hospital, as contas, uma briga boba com Michael, ficaram distantes, sem importância. Tudo que existia ali era aquele amor absoluto. E quando ele sorriu, a luz ao redor dele brilhou ainda mais. A luz que me cercava não era intensa ou ofuscante, era acolhedora. Havia algo familiar nela, como se eu finalmente tivesse encontrado o caminho de volta para casa. Eu morri, não foi. Consegui enfim pensar com clareza. Seu tempo na Terra chegou ao fim, ele respondeu com doçura. Mas você está mais viva agora do que jamais esteve. Ele estendeu a mão. Eu não tinha mais corpo para corresponder, mas mesmo assim estendi meu ser em direção a ele. No instante em que o toque espiritual aconteceu, a névoa que nos envolvia começou a se dissipar. O que surgiu à nossa volta não era o céu como sempre imaginei, sem ruas de ouro, sem portões brilhantes. Era diferente, era um lugar de absoluta clareza, onde a verdade era tão tangível quanto o chão debaixo dos meus pés. Que lugar é esse? Perguntei. Um lugar de revelação, ele respondeu. E há algo que preciso te mostrar. Algo que você precisa levar de volta. Levar de volta. Minha mente tentou compreender, mas eu vi minha família. Eles acham que me perdi. Eu morri. Houve um aperto distante dentro de mim ao pensar na dor deles, mas a presença deles suavizava qualquer sofrimento. Você ainda tem uma missão, Sarah, ele disse com ternura nos olhos. Mas antes, precisa ver o que está acontecendo no mundo. Muitos dos meus filhos se afastaram. Estão perdidos, distraídos, com medo. Esqueceram como ouvir. Ele então se virou, e diante de nós surgiu uma visão, como se uma janela imensa tivesse se aberto, mostrando a Terra. Não um mapa, mas o próprio planeta, vivo, pulsando. Os continentes, os mares, as cidades, tudo vibrava com energia. Mas havia algo mais. Uma sombra escura se estendia por toda parte. Não era física, era espiritual, uma espécie de fumaça espessa que se infiltrava por escolas, governos, casas de culto. Estava em Nova York, Londres, Tóquio, São Paulo, lagos cobrindo o mundo como uma teia pesada. O que é isso? Sussurrei. Medo, ele respondeu com tristeza. Divisão e orgulho. O ruído constante do mundo abafando minha voz. O inimigo trabalha sem descanso para erguer muros entre os meus filhos. Ele não reconhece fronteiras. Apenas espalha confusão e caos. Vi então cenas de famílias em diferentes lugares, uma na França, outra na Coreia, outra no Brasil, todas separadas por distrações. Um pai perdido no celular, uma mãe consumida pelas notícias, filhos isolados em telas. Todos sob o mesmo teto, mas vivendo mundos separados. A escuridão se alimentava desse isolamento. Eles estão famintos por algo real, ele disse, com pesar. Querem amor, mas se alimentam de vazio. Discutem por ideologias enquanto suas almas adoecem. Ele fez uma pausa, seu olhar sério. É por isso que vêm as tempestades, Sarah. Não apenas de água, mas de fogo, de crise, de instabilidade. Não como punição, mas como um chamado. Eu permito o abalo para que o que é eterno permaneça. Uma nova imagem apareceu diante de nós, uma cidade na China sendo consumida por chamas. Mas não eram prédios que queimavam, eram símbolos de excessos. Carros de luxo derretiam, pilhas de roupas viravam cinzas, cofres abertos mostravam dinheiro virando pó. As pessoas fugiam, não do fogo, mas do vazio de tudo aquilo que não podia mais sustentá-las. Eles construíram suas vidas sobre areia, ele disse suavemente. Colocaram sua fé em ídolos, riqueza, fama, controle. Mas eu sou a única rocha que não se abala. Em seguida, uma nova cena, uma cidade no Canadá às escuras. Sem luz, sem sinal, sem internet. O pânico tomou conta nos primeiros dias. Saques, medo, confusão. A escuridão espiritual era densa. Mas então, algo mudou. Um vizinho bateu à porta do outro com uma lanterna e uma lata de comida. Pessoas se reuniram ao redor de fogueiras, contaram histórias, cantaram. Vi gente olhando para as estrelas como se fosse a primeira vez. Vi orações nas salas, nas calçadas, nas varandas, sinceras, simples, desesperadas. E com cada oração, um ponto de luz surgia. Pequenos feixes atravessando a fumaça, abrindo espaço na escuridão. Você está vendo? Jesus perguntou, esperança brilhando em sua voz. O maior truque do inimigo é manter meus filhos ocupados demais,
barulhentos demais, feridos demais para ouvir. Mas no silêncio, eles escutarão. Na crise, lembrarão uns dos outros, e de mim. Isso não será limitado a um só lugar. Será em todos os cantos. Um chamado global. Ele me fitou profundamente, como se pudesse ver até a menor dobra da minha alma. O que está vindo sobre o mundo, Sara, não é destruição. É um reinício. Muitos pensarão que é o fim. Mas será, na verdade, um grande despertar. Eu não vim condenar as nações. Eu estou vindo resgatá-las. Então ele me mostrou algo indescritível. Vi o planeta como nunca imaginei ser possível, envolto em ondas espirituais que se deslocavam por continentes, invisíveis aos olhos humanos, mas mais reais do que qualquer terremoto ou furacão. A transformação já começou, ele declarou, com autoridade. A visão focou numa cidade, parecia Roma. Pessoas saíam de seus edifícios, não por medo, mas por uma urgência interior. Havia uma fome por conexão, por sentido. Vi um executivo tirando sua jaqueta e cobrindo um morador de rua. Vi uma mulher abrir mão do próprio conforto para ajudar uma mãe cansada. Pequenos gestos que brotavam como sementes em solo fértil. O Espírito Santo está se movendo, Jesus disse. Mesmo sem entender completamente o que está acontecendo, as pessoas ao redor do mundo estão começando a sentir um chamado interior. É como se algo profundo estivesse despertando, um amor autêntico, que começa a brotar no coração humano e pavimenta o caminho para algo muito maior. A imagem diante de mim se alterou novamente, revelando agora cenas do continente africano. Vi regiões assoladas pela seca, os campos estéreis, as plantações destruídas. Mas ao invés de colapso e desespero, vi gestos de união e solidariedade como nunca antes. Comunidades inteiras, que antes mal se falavam, começaram a dividir tudo o que tinham. Compartilhavam seus últimos punhados de grãos. Poços eram cavados por mãos generosas, não por obrigação, mas por amor. Na falta do que é material, o coração humano volta a lembrar o que realmente importa, disse Jesus, seus olhos brilhando com um tipo de alegria serena. Onde o pão é pouco, o amor se multiplica. Ele me disse que essa transformação não aconteceria apenas ali. Ela seria global. A humanidade, lentamente, começaria a reconhecer sua essência comum, uma só família, apenas separada por ilusões. A cena então se deslocou para a Ásia. Vi uma cidade grande sendo atingida por uma tempestade intensa. Talvez Manila ou Bangkok. Mas havia algo diferente nessa tormenta. Não era apenas o vento ou a chuva. Era como se uma limpeza espiritual estivesse ocorrendo sobre a cidade. Vi pessoas estranhas se socorrendo, vizinhos se abraçando pela primeira vez. Portas de templos e lugares de culto de diferentes religiões se abriam para todos, sem distinção. As barreiras que o inimigo construiu entre os povos estão ruindo, Jesus disse. Quando a dor é verdadeira, o amor fala mais alto do que qualquer dogma. Quando a necessidade é urgente, a compaixão supera as tradições. Em seguida, o que vi tocou profundamente meu coração. A cena era de uma comunidade simples no Brasil, dentro de uma favela. Uma família vivia ali com quase nada, mas ao redor deles havia uma luz dourada suave, quase palpável. A mãe ajoelhada, orava sobre uma Bíblia antiga e desgastada. Suas palavras eram simples, mas subiam como labaredas que atravessavam o céu. Você consegue ver o poder da oração dos humildes? Jesus perguntou. Enquanto os arrogantes constroem torres, os pequenos levantam pontes até os céus. Quando tudo for abalado, os que foram esquecidos serão lembrados. Os que sempre dependeram da fé serão os verdadeiros ricos. A cena então mudou novamente. Agora, Austrália. Vi incêndios devastadores consumindo vastas áreas. Mas entendi que não era apenas fogo físico. Era algo mais profundo. Símbolos de orgulho nacional estavam sendo queimados. Líderes orgulhosos confessavam não ter mais controle. Pessoas influentes percebiam que seu dinheiro não podia comprar alívio. Jovens, antes distantes da fé, voltavam-se desesperadamente para Deus. O fogo que vem não tem o propósito de destruir, mas de purificar, ele explicou. Aquilo que não é eterno precisa ser consumido, para que só o que é verdadeiro permaneça. Alguns resistirão, mas muitos ao se entregarem, descobrirão que eu sempre estive esperando por eles. Então vi uma cena ao mesmo tempo temível e repleta de esperança. Enormes ondas surgiam nos oceanos, não apenas ondas de água, mas ondas espirituais varrendo os continentes. Era como se o mundo estivesse passando por um batismo global. A mesma água que traz julgamento,
traz também renovação, ele disse. O que para alguns será fim, para outros será recomeço. Eu estou lavando a terra, preparando-a para algo novo. Vi cidades sendo esvaziadas, não por pânico ou desastre natural, mas por uma inquietação sobrenatural. Pessoas deixavam os grandes centros em busca de silêncio, de oração, de uma conexão real com o divino. Milhões abandonavam a agitação e escolhiam uma vida mais simples, em contato com a natureza, com o espírito. O grande êxodo já começou, ele falou com convicção. Não é apenas físico, é um movimento da alma. Muitos estão deixando os sistemas do mundo e vindo para o lugar secreto da minha presença. Alguns vão para o campo, outros descobrirão o deserto espiritual dentro de si. A visão se ampliou e me deixou sem palavras. Vi crianças por toda parte, pequenas demais para entender o mundo, começando a orar em línguas desconhecidas. Vi bebês se acalmarem ao ouvir orações. Crianças pequenas desenhavam visões que pareciam vindas do céu. Das bocas dos pequeninos, estabeleci força, Jesus citou. Na grande mudança que se aproxima, a pureza e a fé das crianças serão instrumentos poderosos. Elas não foram manchadas pelas dúvidas do mundo. Elas ainda sabem acreditar com o coração. Mas então a visão escureceu. Vi lugares onde uma outra sombra se levantava, não a escuridão da ignorância, mas da rejeição deliberada. Eram pessoas que conheciam a verdade, mas a negaram conscientemente. Líderes que escolheram resistir à mudança espiritual e promover a ilusão do controle. O tempo da separação chegou, disse Jesus com seriedade. O trigo está sendo separado do joio. Nem todos vão escolher despertar. Alguns vão escolher dormir ainda mais. E outros vão preferir a escuridão porque nela mantém suas máscaras. No entanto, não estávamos sozinhos. Vi exércitos de anjos espalhados ao redor do planeta, invisíveis aos olhos humanos, mas muito ativos. Intervinham silenciosamente, impedindo tragédias, protegendo vidas, guiando decisões importantes. Eles estão trabalhando com fervor, ele disse, agora sorrindo pela primeira vez. Eles guardam meus escolhidos, preparam o caminho. Nada está fora do plano, nada é acaso. Cada detalhe tem um propósito. E então vi a mim mesma, uma lembrança da infância. Eu devia ter uns 8 anos, ajoelhada ao lado da cama, orando por uma coleguinha doente. Uma oração pura, infantil, mas cheia de fé. E percebi naquele momento que nenhuma oração verdadeira se perde, nem as mais simples. Minha oração naquela lembrança era singela, quase ingênua. Jesus, por favor, cura Amanda. Ela é minha melhor amiga. Enquanto revivia essa cena da infância, Jesus me mostrou o que realmente acontecia por trás do véu do mundo visível. Vi aquela oração inocente subir como uma seta dourada no mundo espiritual. Ela atravessou o ar e atingiu uma criatura escura que pairava ameaçadora sobre o leito hospitalar da Amanda. A criatura recuou com um grito, e em seu lugar, uma luz intensa e limpa envolveu minha amiga. No dia seguinte, ela começou a melhorar de forma inexplicável. Eu ainda criança, só achei que ela estava ficando boa. Não fazia ideia do que havia acontecido de verdade. Nenhuma oração é pequena demais, Jesus me disse, com voz firme e cheia de autoridade. Toda palavra dita com fé tem impacto. Vocês não imaginam quantas batalhas são vencidas quando se ajoelham. O inimigo quer que pensem que suas orações desaparecem no ar. Mas elas causam terremotos no mundo invisível. Lágrimas escorriam dos meus olhos. A mistura de beleza, dor, esperança e verdade era tão intensa que parecia me esmagar. Meu coração só desejava permanecer ali com ele, naquele lugar onde tudo fazia sentido. Pensar em voltar ao mundo, com toda sua dor e confusão, era quase insuportável. Por favor, tentei dizer entre lágrimas, quase sem voz. Deixa eu ficar. Eu não aguento mais. Estou tão cansada. Uma lembrança antiga veio à minha mente, o cheiro do café da manhã que minha mãe fazia aos domingos. Um tempo de segurança, de paz. Eu só queria descansar. Ele olhou dentro de mim com tanto amor que toda a minha resistência se dissolveu. Sua mão pousou em meu ombro e a sensação era como ser envolvida por um abraço que aquecia a alma. Minha filha amada, ele disse com doçura. O amor que você sente por sua família é reflexo do meu amor por você. Mas eles ainda precisam de você. A Emma precisa da mãe dela. O Lucas precisa da sua presença. Michael precisa da sua força. Eles ainda não conseguem ouvir minha voz, mas eles vão ouvir a sua. Fez uma pausa e continuou com firmeza.
Eu estou te enviando de volta, não para viver confortavelmente, mas com propósito. Você será uma luz. Vai compartilhar o que viu. Vai dizer que eu os amo, que não estou com raiva, e que estou voltando. Diga para eles se prepararem, não com estoques e medo, mas com oração, perdão e amor ao próximo. Essa é a única preparação que fará diferença. Então ele me mostrou algo pela última vez. Vi o planeta Terra, mas era como se eu estivesse enxergando o futuro. As cidades ainda estavam lá, mas transformadas. Antigos estacionamentos haviam se tornado jardins. As pessoas se olhavam nos olhos. Crianças brincavam nas ruas, livres do medo. Esse é o mundo que virá após a limpeza, ele explicou. Um mundo onde a tecnologia serve o ser humano, não o domina. Onde as conexões são reais, não digitais. Onde o sucesso se mede pelo amor e não pelos números. Vi povos de todas as línguas, cores e culturas unidos, não por uma religião única, mas por um espírito de verdadeira comunhão. Vi muros caindo, não só de concreto, mas dos corações. Vi crianças crescendo sem o peso da escuridão que marcou gerações anteriores. Mas antes disso, ele disse, o mundo precisa passar por um tempo de escuridão. Precisa desapegar das ilusões para abraçar a verdade. Precisa morrer para aquilo que é passageiro, para então nascer de novo. Então ele me olhou com seriedade. E você, Sarah, vai ajudar outros a lembrar que a escuridão é temporária, mas a luz é eterna. Deixá-lo foi a dor mais profunda que já experimentei. Era como ser arrancada da fonte de toda a paz. Um grito de angústia saiu da minha alma. Eu não sei se consigo. Você não estará sozinha, ele garantiu, sua voz agora firme e reconfortante. Estarei com você a cada passo. Vá e não tenha medo. Ele tocou minha testa. Respirei fundo. De repente, senti como se meu peito fosse consumido por fogo, depois um frio intenso. Tossia descontroladamente enquanto uma água suja e pesada saía dos meus pulmões. O mundo voltou com uma explosão de som e luz. Pessoas gritavam ao redor. Ela está voltando. Temos pulso. Luzes fortes, vozes ofegantes, máscaras, tubos sendo retirados da minha garganta. Um médico olhou para mim, olhos arregalados. Você consegue me ouvir? Diga seu nome. Foram segundos até que minha voz saísse, rouca, fraca, mas firme. Sarah. Eu estava deitada em uma maca improvisada, dentro de um abrigo montado no ginásio de uma escola. Tudo ao redor era caos. Pessoas chorando, médicos correndo, gemidos e lamentos. Um dos doutores se aproximou de mim e disse com incredulidade: você foi encontrada inconsciente, sem batimentos. Estava clinicamente morta. Trabalhamos por mais de 25 minutos tentando te reanimar. Eu sou médico há 35 anos e nunca vi nada assim. Você é um milagre. Eu chorei, mas não de medo. Chorei por ter deixado aquele lugar. Meu peito ainda ardia com a lembrança da presença de Jesus. Algumas horas depois, encontrei minha família. Eles haviam sido levados para outro abrigo. Quando Michael me viu, caiu de joelhos ao lado da maca, chorando, agarrando minha mão como se nunca mais fosse soltar. Emma se deitou comigo, seus bracinhos ao redor do meu pescoço. Eu achei que você tinha ido embora, mamãe. Lucas veio logo em seguida, abraçando meu outro lado. E ali com eles em meus braços, eu compreendi por que tinha voltado. Essa é a mensagem que recebi, e que agora passo para você. Deus vê você. Nos seus silêncios, nas suas batalhas internas, nas preocupações que ninguém mais conhece. Ele não é um juiz distante. Ele é um pai amoroso que está tentando chamar sua atenção. O mundo vai ser sacudido. Sim, haverá medo. Mas não é o fim, é um chamado. Ele está removendo tudo em que confiamos para que possamos finalmente confiar nele. E se você ainda duvida do poder da oração, eu vi com meus próprios olhos. Elas são armas, elas movem montanhas. Então ore, pelos seus, por você, por todos. Desligue as distrações, abra seu coração e fale com ele. Não precisa de palavras bonitas, só precisa de sinceridade. O céu é real. Jesus está vivo. E ele está voltando. Prepare seu coração. Isso é tudo que realmente importa. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.